A história de Ester tem início em 483 a.C. Ela viveu no reino da Pérsia, no período do reinado de Assuero, ou Xerxes. Neste estudo bíblico, conheceremos mais sobre quem foi Ester na Bíblia. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Arte Divina. Quer saber mais sobre a rainha Ester, a mulher que confiou em Deus e foi usada para salvar o povo judeu? Fica aqui comigo até o final. Aproveite e já se inscreva no canal para você conhecer mais a respeito dos personagens bíblicos. Bom vídeo! Ester era uma jovem órfã, filha de Abiail, e foi criada por seu primo Mardoqueu. O nome Ester, muito provavelmente, vem do persa e significa estrela. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, um tipo de arbusto. No texto bíblico, Ester era descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que foi contada entre as mais formosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Ester para com o povo judeu. Vejamos como a jovem órfã Ester se tornou rainha. Assuero foi o quinto rei da Pérsia. Ele era orgulhoso e impulsivo, como podemos observar nos acontecimentos do primeiro capítulo. O seu palácio de inverno ficava em Suzã, onde realizou um banquete que durou 180 dias. Os reis persas costumavam oferecer grandes banquetes antes de irem para a guerra. E enquanto ele dava um banquete para os homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. No sétimo dia, o rei Assuero, influenciado pelo vinho, mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse em sua presença usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir essa ordem porque, muito provavelmente, implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero a destituiu do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia no seu reino, e Ester estava entre essas jovens. Ester, então, conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência divina. Ester foi submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passado esse período, Ester foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e a chamasse pelo nome. Isso foi o que aconteceu com Ester. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Assim, Ester foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Ester. Após se tornar rainha, Ester passou a viver no palácio em Suzã. Tudo estava indo muito bem, até que Amã, o importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, só porque Mardoqueu não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como agatita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu soube de tudo e contou a Ester o terrível plano de genocídio que Amã iria executar, e lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Ester não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Vale dizer que até aquele momento, o rei não sabia que Ester era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Diante da situação delicada, a rainha Ester conclamou todos os judeus para jejuarem durante 3 dias, pois ela iria contra a lei e entraria na presença do rei. Após os 3 dias, Ester se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, viu Ester parada no pátio e estendeu o seu cetro de ouro que tinha na mão em favor de Ester, permitindo que ela se aproximasse.
O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria até mesmo metade de seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou, juntamente com Amã, para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. O rei ficou muito furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele, resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther. Quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Esther. Aquela foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Porventura, queria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Às vezes, era costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de quem era sentenciado à morte. Porém, entre os persas, essa é a única referência desse costume. Amã foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim como uma celebração permanente em Israel. Esther tinha muitos pontos fortes e êxitos. Entre eles, a sua beleza e caráter que conquistaram o coração do rei da Pérsia. Ela combinou coragem com um cuidadoso planejamento, estava aberta a conselhos e disposta a agir, e preocupava-se mais com os outros do que com a sua própria segurança. As lições de vida dessa história são inúmeras, como, por exemplo, que servir a Deus frequentemente exige que arrisquemos a nossa própria segurança. Deus tem sempre um propósito para situações em que nos coloca, e embora a coragem seja sempre uma qualidade vital, ela não substitui o cuidado e o planejamento.